Vamos começar a bater um papo com ele. Fala, pastor Pereira! E aí, campeão? Mais que vencedor, hein? Ô, glória! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. A minha metade ficou em São Paulo, né? Nós tiramos férias. E eu voltei aqui para as atividades. Ela ainda vai ter algumas atividades para realizar em São Paulo. Aliás, nesse momento ela já deve estar em numa reunião também com os missionários do sertão, né? Então ela está em outra reunião. Legal, legal. E a primeira que jogou um coração aqui é a Janaína. Você conhece a Janaína? Janaína é a princesa dos olhos de Deus. Glória a Deus! Gente, para quem não sabe, acabei de falar, mas vou repetir, a Janaína é filha do pastor Pereira. Pastor, primeiramente eu queria te desejar uma boa noite e te agradecer pela sua disponibilidade de estar falando conosco sobre esse tema tão lindo que é o tema de missões. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar junto com vocês. Estou sabendo que você está pelo menos uns 4 meses aí trazendo assuntos sensacionais. Está bombando aí, né? Olha que eu falo para você que eu tenho aprendido muito. Por quê? Porque eu acabo dando uma pesquisada, conhecendo um pouco daquilo que eu vou falar. Eu já falei sobre empreendedorismo, já falei sobre nutrição, já falei sobre direito, já falei sobre missões no Líbano, que tem um amigo meu lá que fez uma... foi antes, né, desse atentado, não, né, dessa explosão que aconteceu lá no porto do Líbano. Já falamos com o pastor Robério, já falamos com o pastor Giba sobre pecados sexuais, já falamos com muita gente. Falamos sobre assessoria de pastores. Tá sendo uma bênção. Na verdade, cada momento eu aprendo um pouquinho com cada um. E hoje eu vou aprender sobre missões no Nordeste. É isso? Glória a Deus, hein? Tamo junto, tamo junto. Oh, glória. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Eu vou orar primeiro, no final eu queria que o senhor orasse conosco, porque toda segunda-feira a gente ora no final da live, por esse momento que nós estamos passando de pandemia. No final eu queria que o senhor orasse pelo nosso Brasil, por todos nós. Mas nesse momento eu vou orar para a gente iniciar, tá ok? Amém. Amém. Deus, muito obrigado porque estamos aqui conectados, tanto pela internet como pelos nossos corações aqui, em um único propósito, de divulgar, de demonstrar para as pessoas o verdadeiro propósito do Evangelho, a verdadeira missão do Evangelho, que é cumprir o ID do Senhor. Ide a todas as nações, ide a todas as terras, a todos os estados, a todas as cidades, a todos os vizinhos e pregar o Evangelho. Deus, que o Senhor esteja conosco, sabemos que é um assunto muito delicado, é um assunto que necessita de muita responsabilidade para se falar, e eu tenho certeza que o Senhor levantou o seu servo, o pastor Pereira, para estar nos instruindo no dia de hoje. Portanto, eu peço que o Senhor abra o entendimento de todos que estarão assistindo junto comigo e que o Senhor possa usar a boca do pastor Pereira para falar conosco. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Quem é o pastor Pereira? Fala um pouco pra gente. O pastor Pereira é um homem com 60 anos de idade. Olha, parece 40. E nasceu... tô com 60 anos, né, de idade. E, na verdade, eu estou completando 25 anos porque eu nasci de novo, né? Conforme eu nasci de novo, então, na verdade, eu estou com 25 anos porque eu nasci de novo. Olha que eu quero... Olha que sensacional. É uma ótima expressão essa, muito lindo isso. E no meu caso, eu sou filho de nordestino, né? Papai paraibano, mamãe pernambucana. E esse nome Pereira ele ficou porque um dia eu fui militar, né? Estive nas fileiras da Polícia Militar de São Paulo, mas o meu nome é Luiz Wilson. Luiz Wilson. Luiz Wilson. Quando o pai ia dar bronca, ele dizia Luiz Wilson, já sabia que eu ia apanhar, sabe? Mas... E minha mãe me chama de Luizinho, apesar de eu ter 1,87 m de altura. Eita! 87? Uau! Legal. É interessante que Pereira é o sobrenome do meu pai.
Só que meu pai já nos Sim. deixou já faz, acho que 18 anos já faz muito tempo. E sempre eu falando nessa semana o tempo todo Pereira, o tempo todo Pereira eu lembrava do meu pai. Então, junto com o Dias dos Pais, foi muito bom repetir bastante o seu nome. E fala um pouco pra gente, Pereira, como que você conheceu a Cristo? Rapaz, eu conheci a Cristo, eu demorei um pouco para me envergar aí, para ser um discípulo de Cristo, né? Então, como eu falei para vocês, pais nordestinos, papai conheceu a mamãe em 1959, casaram, rumaram lá para São Paulo, né? E no dia 26 de junho, Eduardo, de 1960, guarde a data, 26 de junho de 1960, nasceu Pereira. Os presentes vocês podem mandar para Paraíba, em São Bento, tá? Aqui no sertão. E desse nascimento, eu, com 18 anos de idade, eu entrei num drama que muitos jovens acabam entrando. É que faculdade fazer? Em 1978, naquela época lá se falava muito em ser médico, engenheiro. Eu morava em São Bernardo do Campo, tinha muitas metalúrgicas, Volkswagen, Mercedes, né? Então se falava muito em engenharia mecânica. Mas uma coisa me atraiu foi o meu pai, que ele era policial militar. Certo. E meu pai era praça, sargento, né? E meu pai falava de homens que tinham estrela nos ombros e mandavam. Sabe esse cara assim, soldado, vem cá, soldado, faça isso. Aí o soldado ia, quando o soldado voltava, Eduardo, era legal, porque ele dizia assim, senhor, já está tudo pronto. E eu falei, rapaz, esse negócio de mandar é bom demais, né? Eu vou estudar para mandar, ficar atrás da mesa, né? E aí eu fiz a Escola de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo, e no dia 15 de dezembro de 1981, eu tinha 21 anos de idade, eu me tornei comandante. E passei a comandar um pelotão de 30, 50 homens ao meu comando, e a gente combateu a criminalidade na zona leste de São Paulo, Itaquera, Guaianazes, Vila Matilde e São Mateus de Bandeja. Uau! Naquela época era a região onde havia o maior índice de criminalidade no Brasil. Era essa região e eu fui para lá combater o crime. Bom, rapidamente comecei a ver a realidade que eu não conhecia, ver mulheres estupradas, crianças estupradas, pais de família, que naquela época não tinha o cartão, não tinha o conforto que a gente tem hoje de fazer as coisas de casa. Era muito assalto a banco no dia 10. As pessoas pegavam todo o dinheiro do banco, guardavam embaixo de colchão, era muito assalto. Uhum. E aí eu vi pais de família sendo espancados. Uau. Bom, conclusão, vou resumir. Eu fiquei muito revoltado com a situação, porque meu pai paraibano me ensinou algumas coisas, ensinou honra, ensinou dignidade, e aí eu escutava algumas histórias aqui do sertão sobre justiça, e eu comecei a prender todo mundo aí na Zona Leste, só que quando eu prendi, eu tive outra realidade de vida, que foi a corrupção. Eu prendia os assaltantes e eles eram soltos, às vezes no mesmo dia, porque eles pagavam propina nos distritos policiais, pagavam propina para juízes, 2 meses e meio ficavam presos, eles saíam. Bom, conclusão, teve um assalto a banco, mataram um soldado, eu estava no velório, naquele velório de Guanazes, o soldado deixou uma mulher com 25 anos, 2 crianças, e aí eu me revoltei com aquela situação, com tudo que eu estava vendo, e aquele soldado que foi morto num assalto por assaltantes de banco. Aí eu saí naquele dia lá, eu fiquei pensando, no Brasil não tem justiça. Então, nós estamos pensando em 1982, 1983, olha quanto tempo já passou, e a gente depois descobre que a realidade não muda, né, por causa do pecado que invadiu o coração do homem, e essa realidade ela não mudou enquanto todos não receberem a Jesus. Isso eu não conhecia naquela época. Então eu resolvi sair do velório pensando o seguinte, eu vou tomar o lugar de Deus, saí, tirei o D, tirei o S, com a letra de duas, com a palavra de 2 letras, chamada eu, tomei o lugar de Deus e falei, a partir de hoje, eu não vou mais prender ninguém, todo cara que eu pegar errado, traficante, esses caras todos, é caixão. E eu virei justiceiro, Eduardo. Uau! Então, eu
Quando eu trabalhava, então, com a minha viatura, eu já não levava mais preso porque eu estava alimentando a corrupção. E na minha cabeça, naquela época, eu achava que o que eu fazia era certo. Normalmente, nós, pessoas, quando trabalhamos pelo nosso eu, nós temos a tendência de achar o que nós fazemos certo, em diversas áreas. E foi isso que eu fiz. Conclusão, fiz algo errado e a própria polícia, onde eu trabalhava, descobriu os crimes que eu estava cometendo. E eu fui preso, fui condenado a 43 anos, 2 meses e 12 dias de cadeia em um processo. E em 1989, eu estava com 29 anos, eu me apresentei no presídio militar Romão Gomes para cumprir essa pena de 43 anos, 2 meses e 12 dias. Lá dentro do presídio, conclusão, eu perdi minha patente, era primeiro tenente, então não podia dizer que ganhava mal, porque eu era primeiro tenente, ganhava bem. Tinha a minha possibilidade de um dia chegar a coronel, né? Mas eu acabei estragando o meu sonho de chegar a coronel com essas coisas erradas. E lá no presídio, depois de aproximadamente 6 anos e meio, durante 6 anos eu corri de missionários, pessoas que iam lá dentro para pregar o evangelho, porque eu tinha um preconceito. Sabe que é aquelas coisas de preconceito, que você cresce escutando e você rejeita? Eu rejeitava os crentes, falava, é um bando de doidos, esses caras são loucos, fica gritando na praça, né? E eu corria, naquela época tinha umas novelas que a gente assistia, aí é coisa de antigão, né? Eram os Irmãos Coragem, eu sei que tinha um personagem que era a Regina Duarte, Francisco Coco, ela tinha um pai lá que era evangélico, que tocava bumbo na praça, e eu ficava tirando sarro. Religioso. Não quero saber disso não. Banda de... Bom, fanático. Conclusão, eu fugia, mesmo lá dentro eu fugia. E sabe o que foi que aconteceu, Eduardo? Depois de 6 anos fugindo, chegou um momento na minha vida lá, eu com 35 anos, eu estava perdido, não entendia mais nada, meus amigos não me visitavam. É aquele momento que você se sente sozinho, rejeitado, abandonado, né, vivendo sem expectativa de sair antes de 30 anos de cadeia, e eu fui me cansando de tudo. Foi quando eu me dei a oportunidade de ir nos cultos evangélicos. Durante 3 meses e meio, eu passei a frequentar no ano de 1995. Era setembro de 95, comecei a frequentar esses cultos, e uma coisa eu fiquei apaixonado lá dentro, a Bíblia. Palavra de Deus. Eu me apaixonei pelo livro, não pelo Deus da Bíblia, mas pela palavra. E eu comecei a ler, rapaz, essa palavra aqui, eu lia direto lá na cela, e aí eu começava a ler e eu fiquei apaixonado. Não, o microfone saiu. O microfone travou aí o microfone. Uau, gente, que testemunho. Eu estava falando com o Alisson e ele falou, agora sim, agora sim. E aí eu falei assim, eu posso ser o melhor pai para os meus filhos, posso ser o melhor empregado, o melhor chefe. E eu fiquei apaixonado pelo livro. Aí chegou um período, eu fiz um exame criminológico lá. Eu estou reduzindo bem, viu? Estou enxugando aí. Depois a gente vai ter que fazer uma live para 8. Depois a gente vai fazer uma live só para falar do seu testemunho, que eu já vi que tem coisa aí. Só para falar do testemunho, fazer perguntas, né, desse tempo aí. E aí, conclusão, eu comecei a estudar a Bíblia, fiquei apaixonado pela palavra, e no dia 15 de dezembro de 1995, eu estava num drama, né, eu estava varrendo um pó da madeira, fazia casinha de cachorro lá, para ganhar um salário mínimo, né, para mandar para a família. Os presos eu já tinha liberado, os que trabalhavam comigo, eu já coordenava o trabalho dos presos. E aí eu estava sozinho, desolado, e eu já com 6 anos e meio de cadeia, eu falei, eu vou fugir, não vou mais ficar aqui não. E foi exatamente nesse momento, nesse dia, 15 de dezembro de 95, eu escutei a voz de Deus dentro do presídio. Era 4h30 da tarde, e ali eu estava varrendo o pó da madeira, pensando em fugir, pensando em abandonar tudo. Quem sabe fugir
para o Nordeste, né? E me embrear aqui nas matas, nessas serras, onde estava a minha família. E eu estava pensando em fugir quando eu escutei uma voz que me chamou pelo nome. E aquela voz disse, Pereira. E aí eu parei, fiquei olhando para um lado, olhei para o outro. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi vozes antes, acho que eu estou ficando louco. Eu falei, estou doido, eu nunca ouvi vozes. Aí continuei varrendo a voz de novo, Pereira. E aí, Eduardo, eu descobri que aquela voz ela estava dentro do meu coração e ela falava aqui para os meus ouvidos. E ela dizia assim para mim, me chamava pelo nome, eu parei, respondi, e disse assim, com pensamento eu respondi. Sou eu mesmo, mas eu era orgulhoso, não era o que você está vendo hoje. É um cara extremamente orgulhoso. E eu disse, sou eu mesmo. Aí a voz disse, você tem ouvido a minha palavra? Era uma voz doce, suave. E eu disse, coisa linda. Minha palavra? Eu falei, nossa, o Deus dos crentes está falando comigo. Porque não era meu Deus, né? Uhum. E eu falei, o Deus dos crentes. Aí eu disse, tenho sim ouvido a tua palavra. Aí Deus, de uma maneira bem suave, tranquila, disse para mim, então te ajoelhe agora, no chão desse presídio, vai para esse pó que você está varrendo, e pede o que é mais importante para a sua vida. E aí eu fui treinado para não me envergar para ninguém, e mais minhas pernas começaram a tremer, de repente eu caí, meu rosto bateu no pó da madeira, e aí eu comecei a falar com Deus, que eu nunca tinha falado antes. E eu disse, coloquei meus sentimentos para Deus, eu falei, Deus, eu sei quem você é, porque eu li na tua palavra, o Senhor abriu o mar vermelho para proteger teus filhos, o Senhor tapou boca de leões, e aí comecei a chorar, e eu chorava ali no chão, eu já não chorava, né? De repente as lágrimas começaram a cair, e em um dado momento eu parei e disse, peraí, mas o senhor não mandou fazer um pedido? Eu tenho um pedido, eu tenho uma causa impossível, meu pedido de semiaberto está lá no juiz agora, está lá no juiz, e se eu ganhar o semiaberto, Deus, eu vou poder sair da cadeia, eu vou poder ir para o semiaberto, eu vou poder ficar 14, 15 dias em casa, ainda esse Natal. Uau. E eu comecei a pedir, mas o meu orgulho anterior me impedia, Eduardo, de pedir qualquer coisa para Deus, para o diabo, seja lá para quem fosse, porque eu tinha uma consciência que eu estava errado, eu fiz coisa errada. Como um cara errado pode pedir alguma coisa? Como é que um cara errado pode merecer alguma coisa? E eu carregava um sentimento de culpa dentro de mim, eu não queria fazer pedido. Mas, como ele mandou fazer, eu fiz. O fato é que 1 hora depois dessa experiência, toca a sirene, e, certo, aí eu fiz o pedido, e no momento que eu faço o pedido, meu orgulho quebrou. Quando eu levantei de pé, o milagre tinha acontecido na minha vida. Você sentiu transformação. Peso, aquele coisa de olhar para baixo, eu comecei a olhar para cima, eu não sabia o que era, né? Porque depois, com o tempo, eu descobri que eu estava no estado de graça. A graça do Senhor foi manifesta naquele local. Eu comecei a sentir paz, eu comecei a sentir alegria. Aquilo que era fruto do Espírito Santo, eu senti naquela hora, e eu chorava, as lágrimas caíam, e de alegria eu só agradecia a Deus, agradecia. 1 hora depois, toca a sirene, vou correndo para a contagem dos presos, ver se alguém tinha fugido. Diretor do presídio recebe um papel na mão da telefonista, ele olha para mim, Pereira, vem aqui, nós corremos para a sala dele, eu já fui atrás dele, né? E o diretor só chamava uma vez. E quando eu entrei na sala dele, ele disse para mim, escuta aqui, rapaz, o que você tem feito de errado? Aquelas duras que dão em preso. E aí eu disse assim para o diretor, não tenho feito nada de errado. 3 meses e meio, que a única coisa de diferente que eu faço é que eu vou no culto dos crentes. Fora isso, não mudou nada a minha vida. E aí ele pegou, então pega o papel. Eduardo, aquele papel era um telex, naquela época era telex, né? Uhum. Que tinha chegado do Tribunal de Justiça, uma causa impossível, o juiz me concedendo o regime semiaberto. Uau, na mesma hora? 1 hora depois, e a partir desse dia eu abracei o diretor, eu subi para minha cela depois, eu me ajoelhei e falei, a partir de hoje eu me torno discípulo de Jesus. E coisa linda. De 95. E assim 95. Começou a minha história no Evangelho, 95, 15 de dezembro. Espetacular, 15 de espetacular. Dezembro, se você observar, 15 de dezembro de 1981, eu me formei na Escola de Oficiais.
Eu recebi a espada, que é o símbolo do oficialato. Colocaram estrela nos meus ombros. E isso daí eu perdi. Perdi a espada, perdi o símbolo de tenente, a patente. Mas hoje eu sou soldado de Cristo e carrego uma estrela no meu interior, que é a estrela de Jesus. Eita. Dá para dar um aleluia aí, turma? Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Sensacional. Semana passada eu conversei com o Alisson, e o Alisson falou, vai fazer com o Pereira, ele tem uma história de vida espetacular. Eu já não imaginava que eu ia ser tão impactado. Gente, ele foi policial, e depois de policial ele virou justiceiro, porque ele se indignou com a injustiça no Brasil. Ele virou justiceiro, virou praticamente um criminoso. Virou um criminoso de verdade dentro da polícia. Foi preso por causa disso. Aquilo que eu combatia. E depois de 6 anos, encontrou Cristo. E Cristo falou diretamente com ele. Sensacional. Linda história, viu, Pereira? Muito bom, muito bom. E como que você foi parar depois preso na Paraíba? Na Paraíba foi o seguinte, rapaz. Eu continuei na cadeia mais 7 anos. Eu saí, eu tive um outro milagre aconteceu 7 anos depois, quando eu fui indultado, né, pelo presidente da República, e eu fui perdoado de todo o restante da pena. Então, durante esse período, eu vivi dentro do presídio 7 anos de inferno, e um homem sem paz, cheio de ódio, cheio de raiva. Rejeitado. E com essa transformação, ela foi radical, porque Deus me permitiu ficar mais 7 anos sendo preparado, sendo forjado lá dentro, mas agora vivendo a paz e vivendo a alegria de um cristão. E eu costumava dizer, preso, porém liberto. Estava preso pela circunstância da vida, mas agora estava liberto pelo sangue de Jesus. Quando eu saí já era casado com a Cibele, minha linda esposa, né? E qual o nome? Eu me lembro quando Cibele. Bom nome Cibele, bonito. A mãe da Janaína. Nome bonito, muito nome bonito. Lindo nome para uma esposa. Nome, né? Lindo nome para uma esposa. Glória a Deus, né? É o nome da minha esposa também. Parabéns, hein? Parabéns, né? Eu costumo dizer, Cibele, a mais bela entre todas as mulheres. Eita! Coisa linda. Aí, quando eu saí do presídio, foi por volta de 2003, foi quando eu saí, e aí tivemos uma caminhada. Nesse período eu estava na igreja metodista, né? Estava na igreja metodista, e aí eu saí, aí lá eu fiz diversas atividades. A minha esposa até brinca, né? Porque ela falou assim, olha, se você entra no Ministério de Mulheres, tem uma eleição, você ganha. Porque todo mundo quer você na liderança aí dos ministérios, né? Então, as pessoas gostavam. Aí nós cumprimos o nosso tempo lá, e no ano de 2001, 2009, foi 2009, indo para 2010, a Janinha que está aí, ela começou a frequentar a Igreja Batista do Povo. São Paulo. E ela está vindo para lá, aí eu falava com a minha esposa, amor, precisamos ver onde a nossa filha está indo. Tem uns 2 meses aí que ela está indo numa igreja aí. Que igreja que é essa? A igreja é boa, a igreja não é boa? Vamos pesquisar esse negócio aí para gente saber onde a nossa filha está andando, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, não dá para ir em qualquer igreja, não, né? Porque tem umas que tem cara de igreja, né? Mas está levando os jovens para outro rumo. É só o sangue. Está levando para outro rumo. Tem que procurar a igreja que prega a santidade, né? Que vai exercer as práticas que Deus quer que a gente pratique. Conclusão, fui parar em Cibele, meu amor, fomos juntos para onde estava a Janaína. E nós fomos para a Igreja Batista do Povo. Lá começou com célula, lá tudo começa em célula. E começamos a ir para uma célula, da célula eu fui fazer os cursos, eu e meu amor, fizemos os cursos de integração, de liderança de célula. Aí teve abriu um curso de missões. E aí eu e Cibele, meu amor, nós fomos fazer o curso de missões durante 1 ano, na liderança do pastor Almeida. Quando acabou aquele curso de missões, perguntei, pastor Almeida, e agora, rapaz, o que um missionário faz, né? Tudo.
Aí ele pegou, me virou de costa, me deu um pontapé na bunda e disse assim, você, rapaz, bateu assim, agora você vai para a rua, chega de estudar. E nós ficamos um ano ali na Igreja Batista do Povo em Grajaú, todo sábado a gente ia, começamos a desenvolver um trabalho com jovens, né? E quando nós saímos lá depois de um ano, estava o Jordélio na liderança, estava o pastor, hoje que é pastor Augusto, e ficou bons frutos ali na igreja do Grajaú. Fui trabalhar na BCP, e lá começamos a trabalhar com população em situação de rua, projeto Alvo Certo no trabalho de desenvolvimento com crianças, adoção de filhos, e também o projeto Amai. Todos eles tinham seus líderes, né? E começamos a estar trabalhando com esse público. E no ano de 2015, dezembro de 2015, chegou o pastor Samuel, não sei se vocês já ouviram falar, coordenador de missões. Não. E chega quase na virada do ano, ele veio nos procurar lá no ABCP e falou de missões. E disse, olha, é o seguinte, nós temos procurado pessoas para poder ir para o Nordeste. E começou a falar, e ele olhava para mim, olhava para o Sibeli, e eu tenho ouvido as pessoas, tem muitas pessoas que estão me indicando o nome. E eu estive orando e tal. Eu queria saber se vocês aceitam plantar igreja no Nordeste. Eu estava na BCP com a minha esposa, eu olhei para os olhos dela, ela olhou para os meus olhos, nossos olhos brilharam. E ela sorriu, eu olhei para ele, olha, nós aceitamos. Não precisou falar uma palavra com a esposa. Não, ela estava junto. Não precisou falar nada, com o olhar você já concordava. Não precisou. Aí nós falamos assim, ó, só para confirmar, a gente vai falar com os filhos, né? Porque nós temos 6 filhos, né? Ela tem uma mãe, eu também tenho a minha mãe, a gente vai só confirmar. Só que cada pessoa que a gente falava, um filho olhava para nós e dizia, a gente sabia que um dia isso ia acontecer. E assim foi o nosso chamado, nós aceitamos e hoje estamos aqui em São Bento. Amém, amém. E tem muitos desafios, pastor. Quais são os desafios que vocês passam como missionários hoje em São Bento, na Paraíba? Olha, para missionário, os desafios é que quando a gente sabe que o Brasil é muito grande e que o Brasil, ele é um verdadeiro campo missionário. Tem muita gente precisando ser evangelizado no Brasil. Só para você ter uma noção, os 8 povos menos alcançados no Brasil, um deles é o sertanejo. Então, especificamente, nós viemos para o sertão justamente, a questão de 10 anos atrás, as estatísticas diziam que apenas 1% do sertanejo é cristão. 1%? Então, só para que você tenha uma noção. Então, depois desses 10 anos para cá, nós estamos aqui já há 4 anos, né? Nós viemos aqui com a meta de plantar uma igreja, graças a Deus plantamos a igreja. Como Igreja Batista do Povo, nós plantamos uma igreja em Juazeiro do Norte. Ceará? Cajazeiras, no Ceará, Cajazeiras, Paraíba. Temos uma célula em Euclides da Cunha. Eu estou te falando isso porque eu acabo fazendo a supervisão dessas igrejas aqui no sertão. Mas nós temos aí os ribeirinhos, tem ciganos, nós temos os indígenas, nós temos povos no Brasil de extremidade que são difíceis de alcançar, que são o extremamente rico e o extremamente pobre. Então nós temos muitas pessoas. Agora, como é o desafio? Primeiro, o desafio é que quando você sai de uma cultura igual eu estava, eu vivi 56 anos em São Paulo, numa cidade de 19 milhões de habitantes, não é isso? Pelo menos na minha época tinha em torno de 19 milhões de habitantes. E agora estou no sertão. Cheguei no sertão, numa cidade que tem 40 mil habitantes. Nossa, mudança radical. Quer dizer, é uma mudança radical. Eu trabalhava com a população em situação de rua em São Paulo muitos anos. Só da população de rua, na época, nós tínhamos 19 mil moradores de rua em São Paulo, na nossa cidade. 19 mil. Quase a metade da cidade daqui seria uma cidade com gente de rua. Certo? Mas aqui não tem morador de rua. Né? Entendi. Então, não tem morador de rua. Chegamos aqui, chuva, a cidade seca, problema de falta de água.
Realmente começou a conviver problemas que para nós em São Paulo não existem. Outro problema da cultura de um missionário, né, que quando você chega, é que existem muitos termos e expressões que eles usam que a gente não entende. E eles também não entendem a gente. Entendi. É até engraçado, né? Por exemplo, eu fui fazendo evangelismo numa casa, tinha uma menininha de uns 5 anos, e a menininha, eu estava olhando para mim assim, o tempo todo séria, e eu falava, e a menininha olhando, né? Olhando para cima assim, aí eu comecei a falar, aí a menina se invocou comigo, uma menina de 5 anos, olhou para mim e disse, ei, por que que tu não fala direito, não? Por que tu não fala direito? Né? Porque o meu sotaque, meu R, né? o Carne, São Bernardo, né? São Bernardo. O nosso sotaque. Ele já sabe que nós somos de fora, né? E aí eles também estranham. Às vezes eu pregava, falava algumas coisas, e as pessoas diziam, mas o que significa essa palavra que a gente não entende? Então, uma das coisas são as expressões culturais, né? Entendi. A própria maneira deles viverem, de lidarem. Mas é muito gratificante, porque aí é que está a riqueza, né? O aprendizado, o missionário ele tem que estar sempre pronto a aprender coisas novas. Justamente. E é justamente nesse aprendizado, no relacionamento, na troca de informações, em que há riqueza. E aí são as oportunidades da gente entender como é a visão, né, a cosmovisão em que eles se encontram, e a gente poder adaptar, então, o evangelho de acordo com a realidade que eles vivem. Esse é um grande desafio. Eu achei impressionante saber que 1% da população sertaneja é cristã, no caso, são evangélicos. Porque eles têm muita questão de Padre Cícero aí, né? A questão da religiosidade, né, a questão do catolicismo, funciona assim, eles são muito receptivos, você pode sair aqui à noite, estão conversando na calçada, se você der uma boa noite, ele vai puxar a cadeira de balanço e já põe você numa cadeira de balanço, e ali começa a bater papo. E aí, uma coisa que eu descobri aqui, eles falam muito da lei do crente e lei do católico. Então, quem segue lei do católico é católico, e quem segue lei do crente é crente, e não se mistura. Então, entendi. há uma rejeição, então, pela cultura ser, essa cultura do sertanejo, uma cultura muito focada na religiosidade, nos santos, né? Então, isso é uma grande barreira. E eu acabei descobrindo assim, uma maneira de falar, quando eu converso com eles, né, eu vou dar até uma dica aqui para vocês, né, que aí às vezes eu brinco na minha maneira de expressar, eu fecho a cara, e aí quando fecha a cara, você sabe que o sertanejo, o paraibano, os caras quando fica bravo, o negócio eles puxam a peixeira. Né? Vai, risca a faca. Aí eu pegava, fechava o rosto e dizia, quer saber de uma coisa? Falar uma coisa para vocês, eu não gosto, viu? Eu não gosto da lei do católico. E isso é uma ofensa. Ele diz, eu não gosto da lei do católico. E aí eu dou uma paradinha só para ver a expressão dele, né? Se eu atingir o objetivo, com medo, né? Que não correr, mas eu falo. Vai que, né? Ele fecha, quando eles fecham a expressão, eu digo, e também não gosto da lei do crente. Quando eu falo que não gosto da lei do crente, eu falo, vem cá, mas você não é crente? Eu falo, rapaz, esse negócio de lei católica, lei de crente só separa a gente. Porque o meu maior prazer é estar aqui conversando com vocês, porque tem uma lei que está acima de tudo. E essa lei se chama Lei de Deus. E a lei de Deus está na Bíblia. Leia a Bíblia, lá não diz que é de lei de católico. Lá não está lá, a Bíblia não diz isso não, lei de crente. Pegue sua Bíblia, né? Aí tem uns que vão para a prova, né? E nessa prova tem uns que pegam. Você tem Bíblia? Eu falo, não tem Bíblia de crente não. Eu falo, mas que Bíblia você tem na sua casa? Traga lá. Aí ele vem, a minha Bíblia é católica. Eu falei, não é católica, e também a Bíblia que eu tenho. Eu vou ler uns textos para você, se não tiver aí, eu rasgo minha Bíblia. Tu rasga a Bíblia? Eu falei, rasgo. Então, abra aí, vamos ver lá, João 3,16, o que é que diz aí? João, tá vendo? É a mesma. Aí o povo já começa a aliviar, já começa a fazer pergunta, e aí abre a oportunidade, aí eles ficam curiosos. Pô, mas se é a mesma coisa, por que a gente criou isso? E aí a gente vai fazendo amizade, e na amizade eles vão pegando confiança. Depois que ele pega a confiança, aí tudo que você falar,
que você confirma, você arranca o fio do bigode, vale, viu? Olha só, a Dani perguntou justamente isso, qual que era a estratégia que você usava para evangelizar, e é essa a estratégia, né? Mostrar que a religião crente ou a religião católica, na verdade, só faz uma separação, né? E cria uma barreira para que Cristo não chegue. Coisa linda, muito bacana. Então, o Brasil, que seria uma pergunta que eu ia fazer para você, Pereira, o Brasil, ele ainda é um campo missionário, então? Com certeza ele é um campo missionário. Pastor Jonas Neves, ele tem uma frase que é marcante. Ele diz assim, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender que você já é um missionário. Porque aonde você está, através da sua vocação, do trabalho que você executa, onde quer que você esteja, você é um missionário. Sim. E quando você olha, é simples, por exemplo, lá no condomínio fechado, onde você está, naquelas casas todas, você olhar à volta e você olhar e saber que ali não tem cristão, o seu vizinho não é cristão, já mostra que o Brasil tem um grande campo missionário. Basta estar no campo onde você mora e você observar. Então, continua sendo. Legal. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que todo lugar é nós lugar. somos missionários. Amém. Todo lugar é lugar. Amém. Ou você é missionário, ou você é um campo missionário. Senão, se você for um campo, vai ouvir falar de Jesus, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos animar essa turma aí para sair evangelizando aí, Eduardo. Vamos. Teve uma pessoa chamada Cibele que mandou um coração aqui. Não sei nem quem que é, viu? Oh, aleluia. Eu acho que ela aproveitou o intervalo da reunião, porque ela tem um intervalo de 10 minutos. E eu acho que ela está muita saudade, aí já mandou um coraçãozinho. Ela é um coraçãozinho em pessoa. Né? Oh, glória. A Jana também, né? A Jana é um amor. É nhonhonhon, a gente chama ela de nhonhonhon. Ela é nhonhonhon. A Dani resumiu muito bem aqui, ó. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Muito bom, legal. Mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Pereira. Para aquelas pessoas que ardem missões dentro do coração dela, só que ela não sabe por onde começar, ela olha e fala, poxa, eu gostaria ou de sair do país, ou de ir para o Nordeste, ou de fazer missões onde eu estou. Qual que seria o seu conselho para essa pessoa, para ela começar? Bom, o início é algo que nós não podemos perder. A gente começa desde o momento em que a gente recebe a Jesus. E essa é o exercício da prática da comunhão com Deus, intimidade com Deus. Todos os dias, estar na presença de Deus, ter um devocional com Ele, falar com Ele, ler a palavra de Deus, orar, falar com Ele, criar esse relacionamento com Deus. Afinal de contas, Deus, né, ontem foi Dia dos Pais, na verdade. Justamente. E o que que Deus quer de cada um de nós? Deus nos quer como filhos. Tanto é que Ele entregou o único filho, que hoje é o primogênito, para que todos nós tenhamos a oportunidade de sermos filhos. Então, a missão, ela começa dentro desse relacionamento. Né? Tanto é que Jesus ensinou Pai Nosso. Quando ele ia orar, ele dizia Pai. Né? Lá na cruz teve um momento que ele disse Abba. Né? Abba com tanto carinho, Paizinho. Né? Lá da cruz. Então, esse relacionamento, nós temos que ser apaixonados, primeiramente, por Deus, pela palavra dele. E a partir daí é que Deus ele vai nessa intimidade, no relacionamento, é Deus que vai colocar em você o desejo. Provavelmente as pessoas que estão perguntando isso, Deus já colocou esse desejo nelas. Olha aí. Já amou a Deus e Deus já colocou o desejo no coração dela. E Deus já colocou o desejo para que você faça a missão. Então, à medida que você vai aprendendo o Evangelho e que você se transforma, carta viva, ou seja, você começa a caminhar, você está lá no seu trabalho, lógico, tudo isso é um processo. Tem pessoas que Deus vai chamar para um período integral, por exemplo, mas ele começa a missão a partir do momento que ele entregou a vida a Jesus.
E ali o testemunho dele, ele é uma carta viva. Ou seja, a maneira com que ele fala, a maneira com que ele se comporta, a maneira com que ele resolve os problemas, ele já começa a missão. E as pessoas estão olhando. O que vai acontecer é que à medida que você pensa, você pensa assim, aqui eu já dominei, né? Aqui eu estou confortável, aí Deus tira a zona de conforto. Sai da zona de conforto. Quando você pensa que está dominando, aí tem experiências novas. E Deus ele vai nos preparando, né? Então, eu costumo dizer, nós chegamos aqui, foram 20 e poucos anos, 20 anos de preparo. E aí quando eu pensei, falei, rapaz, eu acho que estou preparado. Quando eu cheguei aqui é que eu vi que eu estou aprendendo muito. Olha só. Agora que nós vimos. E a dica que eu dou é o seguinte, é sempre estar sensível à palavra de Deus, ao coração de Deus, porque o desejo de Deus é que muitas pessoas sejam alcançadas. Então não perca a oportunidade. Se você não é missionário de tempo integral, se você é um professor de educação física, se você é um engenheiro, todas as pessoas que estão à sua volta, você é um missionário e Deus quer usar você. Eu quero que vocês saiam dessa live pegando fogo o coração de vocês. E vocês saiam com o coração ardendo, de não ver a hora, né? De falar de Jesus para as pessoas e contar a sua história. Porque cada um de vocês, né, eu vou vendo aqui, cada um de vocês tem uma história linda para ser contada. Eu conto a minha porque é mais uma história do milagre que Deus fez. Só que Deus fez um milagre na vida do Eduardo, na vida da sua Cibele, não é verdade? Sim, justamente. Na vida das pessoas que estão aqui acompanhando a live, a Ana Paula, o Yuri, o meu genro. Esse genro é bom, viu, rapaz? Esse genro, né, Deus alcançou ele, ó. O japonês abriu o olho, viu? Percebi que... O japonês alemão é gente fina demais. É gente fina demais, né? Alcançou Jesus. Jesus deixa o cabra bom, né? Deixa o cabra bom. Então, assim, é uma coisa muito legal isso que você falou, pastor. Que, na verdade, antes de amarmos as pessoas, nós amamos a Deus. E Deus traz sobre o nosso coração o desejo pelas almas. E isso faz com que exista isso e nós temos aquilo, né? Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Então, analisando isso, essa conversa que nós tivemos, a gente pode concluir que faltam missionários no Brasil. Com toda certeza falta. E no meu celular, normalmente eu coloco para tocar o celular às 9h38 da noite e 9h38 da manhã. Ele normalmente toca. Quando ele toca, por que eu fiz isso? Porque é uma referência bíblica chamada Mateus 9:38. E lá ele diz o seguinte: rogai ao Senhor da Seara para que mande os seus trabalhadores. Então nós vemos que está precisando de missionários, pessoas que preguem o Evangelho. E é justamente nesse momento que eu dou uma paradinha e eu declaro esse versículo bíblico. Papai, manda os teus trabalhadores. Logicamente que eu estou pedindo aqui para o sertão, viu? Justamente, venha me ajudar. Mas é muito legal isso. Você coloca, então, para despertar 9h38, porque em Mateus 9:38, que fala sobre para que Deus vai mandar o ser feito. Muito legal. Olha que sensacional. E você acha, pastor, que para aquela pessoa que tem o desejo de ser missionário, que arde no seu coração, ela começar por onde ela está, é um bom treinamento ou não? A coisa só vai acontecer depois que ela for enviada para outro lugar que ela não é. Não, tudo começa dentro de casa. Tá. Começa dentro de casa, vai começar na localidade onde ela trabalha, vai ser dentro da igreja onde ela trabalha. Às vezes a pessoa está sentada no banco e fica pensando, o que é que eu posso fazer, para onde que eu vou, o que é que eu faço? Quando nós lemos a palavra de Deus, você vai ver que as missões começam realmente dentro de casa, é aquele que faz a limpeza, por exemplo, da própria igreja, é quando você prepara o ambiente para que os outros sejam acolhidos, né? Então nós temos aí como visão, né, acolher as pessoas para ensiná-las a se tornar discípulos. Então tudo que nós fazemos é focado em missão. Então, se eu deixo a cadeira limpa, o ambiente limpo, se eu coloco alguém para receber alguém com um sorriso
na porta da igreja, aquela pessoa sorrindo, ela está fazendo missão. E isso vai fazendo parte da nossa vida, no dia a dia. E isso faz uma grande diferença. Entendi. Então, é importante fazer no local. Legal. Logicamente, com a medida que a gente vai aprofundando, o que pode acontecer é que, às vezes, as pessoas têm os grupos, né? Tem o grupo dos jovens, o radical, tem o canal jovem. Logicamente que essas pessoas têm as suas identidades, né? Identidade idem, igual, né? O ser igual. Sim. Então, muitas vezes você vai precisar saber aonde que você precisa se engajar e se enturmar com esse grupo, para que o grupo junto também possa fazer serviços, né? Então, por exemplo, o morador de rua, né? Eu não conhecia morador de rua, e de repente, um dia andando nas ruas de São Paulo, a Cibele, quando eu olhei para trás, ela estava agachada, conversando com a moradora de rua. E eu voltei, e quando eu voltei, eu me agachei também, e tinha 2 homens com aquela mulher, e nós começamos a conversar com eles. A gente não sabia nem para onde ir. Então, uma outra dica que eu dou é não tenha medo, né? Josué, a palavra diz lá, ser forte e corajoso. Justamente. Então, você tem a palavra, você tem aquilo que Deus já passou, você já tem uma história. A partir dela, todas as coisas vão acontecer, o Espírito Santo ele vai te dar a direção. Aí vai vir assim a frutificação. Então, por um simples ato da minha esposa ter abaixado, e a gente começou a conversar, nós começamos a descobrir realidades. E a partir daí, começamos a nos envolver. E à medida que nós buscávamos resposta, como nós podemos ajudar? Poxa vida, eu levo ele na igreja, todo fedido, sentado lá, ele assiste o culto, ele volta para a rua fedendo. Aí a gente começou a abrir um banheirinho, dava banho, sabe? Arrumava roupa, depois a gente descobriu que tinha o problema das drogas, e alguns não conseguiam se controlar, mas onde que eu vou? Onde é que tem uma casa de recuperação? Como que funciona? Onde que eu vou? E a partir daí as perguntas foram sendo feitas, ou seja, nós saímos da zona de conforto, as dúvidas vieram e nós fomos atrás das respostas, orando, buscando fazer a vontade de Deus, crendo que se Deus mudou a minha vida, Eduardo, se Deus mudou a sua vida, rapaz, Ele muda a vida de qualquer um. Muda a vida de qualquer um. Muda a vida de qualquer um. E uma vez tendo a vida mudada, nós vamos levar essa palavra e vamos buscar as questões. É por isso que surgiram casas de recuperação, repúblicas. Cada setor desse tem uma história, porque havia uma necessidade. E a gente vai buscar na necessidade do órfão, da viúva, como diz aí a palavra de Deus, né? Na necessidade dos presidiários. Quando nós passamos a nos envolver, nós começamos a sentir a dor que ele sente. Muitas vezes não entendemos, mas começamos a sentir a dor que ele sente. Aí vamos atrás das respostas. E aí Deus é que está interessado na missão, né? Porque a missão é de Deus. A missão é de Deus. Ferramentas. Eu tenho lido um livro, e o amor vem de Deus, né? Eu tenho lido um livro que fala, você só ganha aquele que você ama. Você não vai conseguir ganhar quem você não ama. Então, primeiro, antes de ganhar, a gente tem que amar as pessoas. Quer ganhar um homossexual? Ame o homossexual. Quer ganhar um morador de rua? Ame o morador de rua. Sensacional. É verdade. É possível fazer uma viagem missionária para São Bento? É a pergunta que veio aqui. Com toda certeza. Ótimo. O líder de missões aí da Casa do Povo, Igreja Casa do Povo. Uhul! Aí, ó. Glória a Deus. O líder, ele pode organizar um grupo, de pessoas que estejam interessadas. Logicamente vai ter a questão de viagem, aquela questão desses cultos, né? Então nós recebemos aqui da própria Igreja Batista do Povo aquele pessoal que a gente chama de azulzinho, né? Porque a camisa que nós adotamos é azul. E o azul é a cor do céu de São Bento. Oh, coisa linda. Foi criando uma identidade. E no símbolo da camiseta uma rede, porque aqui é a capital mundial das redes. Então quando o grupo vinha, vestindo a camiseta tudo, e fazendo o evangelismo, a gente contava a história da camiseta, do porquê, e dá para ficar 10 dias, eu consigo arrumar, por exemplo, escola, para ver se vocês ficarem alojados em tempo de férias, e aí nós vamos aprender a fazer missões junto aqui. Me lembrei dos vídeos que a gente fazia na igreja, ia lá passar o final de semana, lá, coisa linda. Pastor, a gente está acabando nossa live, eu queria te fazer uma última pergunta rápida, para a gente ir para a nossa oração. Sim. Tem 3 minutinhos. Qual o seu sonho, pastor? Olha, o meu sonho
O meu sonho é ver o sertão, né, transformado e o sertão declarando que só o Senhor é Deus, que Jesus glória. é o Senhor do sertanejo. Esse é meu sonho. Porque coisa quando linda. todos eles aceitarem, Jesus vai voltar e depois nós vamos comemorar juntos, lá no céu, no local que não tem choro e não tem ranger de dentes. Coisa linda, coisa linda. Pastor, você pode orar pela gente, orar pela situação que nós estamos vivendo, orar por todos que estão conectados. Nós temos 2 minutos e meio, mais ou menos. É capaz que no meio da oração caia. Se cair no meio da oração, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, agradecer a todo mundo aí que está conectado com a gente aí, e agradecer todo esse seu testemunho maravilhoso que você trouxe aí pra gente. Eu queria qualquer dia bater um papo contigo só sobre esse testemunho, porque eu já vi que tem coisa boa aí, tem muito ouro para sair daí. É verdade, glória a Deus, viu? Então tá bom, vamos orar então. Vamos agora orar. Eu creio que deve ter 1 minuto e meio, né? Então, por favor, é isso mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, papai, eu te peço, Senhor, que cada um que teve a oportunidade, papai, de ouvir essa live nesta noite, o meu desejo, Senhor, é que eles todos estejam com o coração queimando por missões, porque eles são verdadeiros missionários. O Senhor os chamou, o Senhor os escolheu, e o Senhor escolheu com um propósito, para que eles vão e preguem o evangelho a toda criatura. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, papai, possa inquietar no coração dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, que o Senhor possa, papai, colocar no coração de cada um deles que essa cidade, Indaiatuba, ela precisa ser chamada a cidade cujo Deus é o Senhor. As autoridades dessa cidade, prefeitos, vereadores, autoridades judiciárias, a Polícia Militar de São Paulo, aliás, de Indaiatuba, específico aí onde esse grupo se encontra, que eles possam, papai, se mexer e alcançar o coração de todas as pessoas dessa cidade, para que teu nome seja conhecido, exaltado e glorificado. Queima, Jesus, queima o coração deles com amor, por vidas e paixão por almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Queria te agradecer muito. Deixamos um beijo para a Cibele também, para a sua Cibele. Amém. E a nossa igreja, Glória você sabe, fica um abração do pastor Vasmir e do pastor Yuri da nossa igreja, viu?